Fala pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Voltamos, né? Depois de umas curtas férias, né? O canal não acabou, tá, galera? Para alegria de uns e tristeza de outros. Mas enfim, a gente voltou, tá? E a gente vai trabalhar agora nesse retorno algumas novidades. A gente vai ter alguns cursos, né, a mais relacionados à matemática superior. Eu vou falar sobre isso em outro vídeo, tá? E agora, né, nesse vídeo de retorno, geralmente para quem está acompanhando o canal, nesse período do ano, né, fevereiro, março, né, eu costumo colocar, trabalhar questões envolvendo a temática do concurso. Então, aproveitando também que no mês de maio, né, vai rolar o famoso, né, agora, né, famoso Enem dos concursos. Então, até lá a gente vai trabalhar questões envolvendo essa temática. Então, eu vou trabalhar questões de várias bancas. Essa daqui é continuando então a playlist da Banca Idecam, para já dar uma aquecida, tá? E posteriormente eu vou trabalhar também outros temas. Bom, essa questão aqui eu trouxe duas questões, tá? Envolvendo a ideia de área e volume. Então a questão 5 aqui é uma questão que não é tão estranha para vocês. Eu já trabalhei questões semelhantes, tá passando um card sobre isso. A questão aqui diz o seguinte, né? A base de um retângulo ele aumenta 20% e a altura diminui 20%. Então você tem um retângulo, a base você aumenta 20 e a altura você diminui 20. Então a pergunta é o quê? Em relação à área original, essa nova área, o que é que vai acontecer com ela? Então se você aumenta 20 de um lado e tira 20 do outro, o que é que vai acontecer com esse retângulo? Bom, a ideia aqui é o seguinte, a gente está trabalhando com porcentagem, então a dica, você poderia fazer essa questão de várias formas. Eu gosto de fazer da seguinte maneira, né? Como eu estou trabalhando com porcentagem, então eu vou considerar que o total, né, sempre é um padrão 100%. Então eu tenho 100% aqui. E aí o que acontece? Eu vou aumentar 20, então nesse caso eu vou somar 20. Então aqui eu vou ter 120%. Lembrando que por cento significa dividir por 100. Então eu vou ter 120 dividido por 100. Isso vai me dar 1,2. A mesma coisa acontece com... Isso aqui é a base, né? Aí a mesma coisa acontece com a altura, né? O que aconteceu com a altura? A altura eu diminuí 20. Então, em outras palavras, significa que eu tinha 100. Se eu diminuir, eu vou subtrair 20. 100 menos 20 vai me dar 80%. Só colocar aqui um pouco melhor, né? 80%. 80% é a mesma coisa que 80 sobre 100. Isso vai me dar 0,8. Isso é a minha altura, né? Como eu quero uma nova área e a figura que eu estou trabalhando é um retângulo, é só lembrar a fórmula do retângulo, né? É a base vezes a altura. Então, o que eu tenho que fazer? Eu multiplico esses dois valores aqui. 1,2 vezes 0,8. É a mesma coisa que você multiplicar 12 por 8, que dá 96. Colocando o zero e a vírgula, então vai ficar 0,96. 0,96, galera, é a mesma coisa que 96%. Como o padrão é 100, o que foi que aconteceu? Aconteceu então que eu encontrei 96%. Comparação ao padrão, que é 100, então eu perdi 4. Moral da história, se você aumenta 20 na base e diminui 20 da altura, a nova área ela vai perder 4%. Alternativa B. Questão simples, né? Famosa pegadinha. A 6 agora envolve, como eu falei, a ideia de volume. Aqui é o seguinte, é basicamente a mesma ideia. Você tem um cubo e o que é que você faz com esse cubo? Você quadruplica a sua aresta. Quando você faz isso daqui, o que significa quadruplicar?
significa multiplicar por 4. Então, só para dar uma ideia aqui, ó, eu tenho um cubo, vou colocar aqui um cubo, tá? Não vai ficar muito bonito não, mas porque eu estou pegando aqui de improviso, tá? Então aqui eu tenho um cubo. O que é que eu vou fazer com esse cubo aqui? Vamos supor que cada lado dele vale... Eita, como ficou bonito, hein? Ficou bem bonito, ó. Vamos supor que cada lado dele aqui vale 2, tá? Vamos colocar 2. Então aqui é 2, 2 e 2. O que é que eu vou fazer? Eu vou pegar um novo cubo, vou pegar um cubo maior. E aí é o seguinte, o que significa aresta? Aresta é a mesma coisa que esse lado aqui, né? Essa linha aqui, ó. Cada linha dessa aqui eu chamo de aresta, tá? Então é o lado do nosso cubo. Então esse aqui é 2 e eu quadruplico, então significa que eu multiplico por 4. Então se eu pegar aqui 2 vezes 4, eu vou ter 8. Então agora 8, 8 e 8. Então o que aconteceu com o volume? Ele vai aumentar 4 vezes, ele aumenta 8, 16, 64, 216. Muito simples. Se você sempre multiplica por 4, é só lembrar o conceito da fórmula do volume. Qual é a fórmula do volume? É a aresta ao cubo. Então, se você multiplica por 4 a aresta, então nesse caso vai ficar 4A, né? E aí a ideia do volume é ao cubo. Como aqui é 4, 4 ao cubo é a mesma coisa que 4 vezes 4 vezes 4. Isso vai dar quanto? Isso vai dar 64. E A ao cubo fica A ao cubo. Pronto. Então, se você tem um cubo e você multiplica o lado, cada lado dele por 4, então o volume dele ele vai aumentar 64 vezes. Então, seria a alternativa D. Pronto, galera. Mais aí, ó, duas questões da lista. Não se esqueçam, antes de resolver, né, de vocês verificarem essas soluções que eu faço aqui, tentem fazer vocês mesmos, tá? Isso ajuda e muito no aprendizado. E não se esqueçam, né? Eu estarei sempre por aqui e até mais. Obrigado.